Na beira dos rios da Amazônia, à sombra das árvores, ainda brota o cacau nativo. Esta preciosidade das florestas conservadas resistiu ao tempo e à interferência humana. É este tipo de cacau, e não o cultivado em plantações, que Luiz Abram usa para preparar chocolates. Olá, eu sou a Adele Santelli e a partir de agora estarei aqui na apresentação do Repórter Eco. Você vai conhecer o processo de transformação do cacau silvestre em chocolate, a partir do trabalho de comunidades ribeirinhas da Amazônia. E veja também: estudo da Universidade de São Paulo revela as principais causas da queda de árvores na capital paulista e indica caminhos para preservar o verde nas grandes cidades. E a retomada das políticas socioambientais no país, com foco no combate ao desmatamento e ao garimpo ilegal, traz esperança para indígenas, quilombolas e ribeirinhos. As árvores são fundamentais para garantir a qualidade de vida nas cidades, mas elas precisam de cuidados. Estudo da Universidade de São Paulo revela as principais causas da queda de árvores e mostra como manter o verde, especialmente nos centros urbanos. No corre-corre de uma das maiores cidades do planeta, esses seres mágicos e seus tantos serviços ambientais muitas vezes não são sequer percebidos. Mas, quando sucumbem, as árvores urbanas causam prejuízos e são até vistas como vilãs. Juliano Locoselli é um dos autores de um estudo científico que analisou mais de 26 mil registros de quedas de árvores em 96 distritos da cidade de São Paulo. Nós caracterizamos o entorno dessas árvores e a própria característica dessas árvores para saber quais são as condições em que há uma maior probabilidade de queda. Essas árvores elas caíram nos últimos 8 anos, de 2013 a 2021, e ele representa árvores somente as árvores que crescem nas calçadas, que nós chamamos de árvores viárias. A pesquisa levou em consideração fatores como a altura das árvores e dos prédios, cobertura das copas, inclinação e largura das calçadas e idade dos bairros da capital paulista. O principal fator que determina a queda de árvores aqui na cidade de São Paulo é a altura dos edifícios. Então, edifícios com 5 ou mais andares de altura aumentam a probabilidade da queda, e essa queda chega a ser 2 vezes maior do que a média da queda das árvores na cidade como um todo. Um outro fator que é muito importante também é a idade dos distritos, que está muito relacionado à própria idade dessas árvores. Então essas árvores elas foram plantadas conforme a cidade ela foi se desenvolvendo, ela foi urbanizando, e nos distritos mais velhos essas árvores elas estão mais velhas. E por fim, a altura das árvores também é muito importante. Então árvores que têm cerca de 9 ou 10 metros de altura ou mais são árvores que têm uma maior probabilidade de queda. Os prédios enfileirados formam corredores chamados cânions urbanos, que canalizam e aumentam a velocidade do vento. Então, os cânions urbanos eles são bem conhecidos em praticamente todas as cidades do mundo, E os problemas associados a esses cânions também. Então, por exemplo, nós sabemos que os cânions urbanos eles acumulam muita poluição do ar porque não há dispersão. Existe o problema com o vento, como eu havia dito, e também existe muito problema de sombreamento. Os próprios prédios fazem muita sombra e no caso das plantas, você tem menos luz solar, que é fundamental para o crescimento delas. O estudo foi feito aqui na cidade de São Paulo, mas pode ser replicado para outras cidades brasileiras com características semelhantes. A ideia é que os resultados auxiliem na gestão e na criação de políticas públicas de manejo e conservação de árvores urbanas. Ele aponta onde você deve começar a avaliar as árvores, onde estão as prioridades. Tendo feito isso, aí sim você vai para esses locais e avalia individualmente cada uma das árvores para saber o estado de saúde delas. Hoje o ideal é realmente fazer essa avaliação
fina das árvores que realmente trazem um risco real e substituir essas e aos poucos ir substituindo as outras. E se nós fizermos isso, em pouco tempo nós vamos ter um plano de substituição que permitirá que a cidade sempre fique verde, que essa arborização sempre traga benefícios e não traga nenhum risco para a população. Desde abril de 2022, está em vigor na capital paulista a nova lei para manejo de arborização urbana, com diretrizes para que o plantio e a manutenção sejam feitos de forma adequada. Em uma rápida caminhada por São Paulo, não foi difícil encontrar maus exemplos. Esse é um exemplo muito comum da cidade de São Paulo, no qual as calçadas elas são construídas até a base da árvore. E quando é uma muda pequena, não é um grande problema, mas essa árvore ela vai crescer. E como esse indivíduo aqui é de uma espécie de grande porte, ela vai crescer muito e ela vai acabar danificando a calçada. Isso também é um problema porque não há espaço suficiente para as raízes se desenvolverem e não há uma ancoragem adequada para que essa árvore possa se manter de pé e eventualmente ela vai acabar caindo. Esse é um bom exemplo, em que há espaço suficiente para o desenvolvimento das raízes dessa árvore. Não somente isso, há também espaço para que a água percole e possa hidratar essa árvore. Então, sob essas condições, a probabilidade de queda de uma árvore como essa é muito menor do que quando você não tem espaço na calçada para que ela possa se desenvolver. Trânsito, poluição, agito. As grandes cidades podem ser estressantes. Preservar o verde é tornar a vida nos centros urbanos mais saudável. A cidade sem o verde, ela fica quase inabitável. Os serviços que as árvores trazem para a cidade, eles aumentam com o tamanho da árvore. Então as árvores grandes, elas trazem uma grande quantidade de serviços para a cidade. E é muito importante ter em mente que essas árvores, elas são sim preciosas para a cidade e que eventualmente elas só precisam de um maior cuidado. Agora, as notícias socioambientais que tiveram destaque. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança um pacote de medidas para combater o garimpo ilegal no território Yanomami e tentar conter a crise humanitária, sanitária e ambiental que atinge os indígenas. A Associação Rutucara divulgou estudo que mostra que o garimpo ilegal na terra indígena aumentou mais de 300% de outubro de 2018 a dezembro de 2022. Ministério da Defesa, Polícia Federal e Forças Armadas, além de IBAMA e outros órgãos, agem em conjunto para impedir e controlar o acesso de aeronaves e equipamentos do garimpo. Lula também autorizou a abertura ou reabertura dos postos da FUNAI e unidades básicas de saúde. Estão suspensas novas autorizações de acesso à região até o fim da situação de emergência. O Supremo Tribunal Federal decide apurar se houve divulgação de informações falsas sobre a assistência prestada aos indígenas. O ministro Luiz Roberto Barroso determinou que autoridades do governo Bolsonaro sejam investigadas por suspeita de genocídio, desobediência e quebra de segredo de justiça. A Agência Nacional de Mineração terá que fazer um leilão com a cassiterita extraída ilegalmente do território. O valor arrecadado, estimado em 25 milhões de reais, será usado no combate às ações criminosas. O governo alemão liberou verbas para a proteção da Amazônia e incentivo a energias renováveis. Parte do dinheiro será destinada ao socorro ao povo Yanomami. Levantamento do MAP Biomas revela que a área de florestas queimadas no Brasil em 2022 dobrou em relação ao ano anterior. Foram cerca de 2,8 milhões de hectares, contra 1,4 milhões em 2021. 85% dessas áreas estão na Amazônia. Mato Grosso foi o estado com o maior número de queimadas, seguido de Pará e Amazonas. Segundo dados parciais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve queda do desmatamento na Amazônia em janeiro deste ano. E daqui a pouco, aqui no Repórter Eco. A retomada socioambiental no país
com o anúncio de medidas para combater o desmatamento, o garimpo ilegal em terras indígenas e as mudanças climáticas. Uma série de medidas para proteger os biomas brasileiros e reestruturar órgãos como IBAMA, ICMBio e FUNAI. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anulou decretos do governo anterior para tentar reduzir os impactos dos últimos 4 anos. É o início da retomada de políticas públicas para preservar a natureza e apoiar comunidades tradicionais. Floresta em chamas, madeiras nobres retiradas e vendidas ilegalmente, assim como o ouro dos garimpos que contaminam rios e gente com mercúrio. Mortes de defensores ambientais, invasão de terras públicas. A herança do governo Bolsonaro na Amazônia está nos números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O índice de desmatamento explodiu. Ultrapassou 13 mil quilômetros quadrados entre agosto de 2020 e julho de 2021 e fechou em mais de 11 mil. Estudo do Instituto Socioambiental aponta que em áreas protegidas por lei, como parques e terras indígenas e quilombolas, a devastação cresceu 94%. O governo Lula lançou um pacote de medidas, conhecido como Revogaço, para retomar políticas públicas para conter a destruição, registrada também em outras regiões do país. A Amazônia que nós vemos hoje não é a mesma de quando o presidente Lula assumiu pela primeira vez. Hoje o desafio é muito maior, né? Nós tivemos nos últimos 4 anos uma intensificação do crime ambiental, né, e isso se dá de uma forma bastante organizada, né, com recursos, né, e nós temos um cenário bastante grave. E nós temos agora uma esperança, né, e pelo menos um compromisso assumido de que algumas ações vão ser retomadas, né, como o combate ao desmatamento, a gestão responsável das áreas protegidas, o apoio a povos indígenas, comunidades ribeirinhas e quilombolas na gestão de seus territórios e retomada de políticas importantes como o Fundo Amazônia, o Programa de Prevenção e Controle ao Desmatamento da Amazônia, o PPCDAM, que agora se expande, inclusive, para outros biomas. Houve um afrouxamento em relação à chamada mineração artesanal, que não existe, né? Existe o garimpo ilegal. E isso tudo também agora há um novo regramento. O que esperar dessa parte, Guetta? Esperar é que a lei seja cumprida. E isso significa a desintrusão das terras indígenas. Essa atividade, quando realizada de forma ilegal, especialmente dentro de terras indígenas, deve ser combatida imediatamente. Recompor o orçamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, liderado por Marina Silva, é fundamental para reestruturar órgãos como o IBAMA, ICMBio e FUNAI, que passa a integrar o Ministério dos Povos Indígenas. O Fundo Amazônia já dispõe de mais de 3 bilhões de reais em doações da Noruega e Alemanha. Não é só recurso para proteção, para comando e controle, né, para fiscalização, para combate ao desmatamento, mas também bastante recurso era destinado para a construção de agenda positiva, voltada, né, a construir linhas até de desenvolvimento, geração de renda, com base em exploração ou manejo de recursos naturais em bases sustentáveis. O fato de agora ficar determinado que os nomes dos desmatadores serão conhecidos é uma medida importante, assim como deixar de ter aquelas etapas de conciliação entre os desmatadores e o IBAMA, o que atrasa o pagamento da multa? Você tem uma ideia, entre 2014 e 2018, a média anual de julgamentos pelo IBAMA era de 5,3 mil processos por ano, enquanto que em 2020, após a edição dessa norma que trouxe essa fase da conciliação ambiental e que essa fase, enquanto não realizada, impedia a continuidade do processo, né, nós tivemos em 2020 apenas 17 julgamentos. Evidentemente que isso passava um sinal ao criminoso ambiental, né, de que o crime compensa. O combate ao desmatamento não é só apenas
cuidar das florestas, mas é cuidar do nosso patrimônio natural, cuidar dos serviços ecossistêmicos que esse patrimônio nos proporciona, inclusive para as atividades produtivas. Conselhos como o Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que garantem a participação da sociedade civil e que estavam formados apenas por integrantes do governo nos últimos anos, voltam a funcionar como antes. Nos primeiros decretos, várias secretarias ou outros órgãos foram criados dentro de outros ministérios, como, por exemplo, no Ministério da Indústria vai ter uma Secretaria de Economia Verde. Esse é um bom sinal? É impossível tratar politicamente da questão ambiental sem essa transversalidade que a ministra coloca com muita ênfase. E quando ela criou a política pública de combate ao desmatamento da Amazônia, o PPCDAM, em 2004, foi a primeira política pública de Estado, né, em relação à proteção ambiental. Por quê? Justamente porque ela envolvia mais de uma dezena de ministérios. Então, essa foi uma política que deu certo. Entre 2004 e 2012, nós tivemos 83% de redução do desmatamento da Amazônia. Agência Nacional de Águas, deslocada para o Ministério do Desenvolvimento Regional, e Serviço Florestal, que foi para o da Agricultura, voltam para o meio ambiente. Os entrevistados consideram essencial. Afirmam que para combater as mudanças climáticas é preciso investir no desenvolvimento social e econômico da região em bases sustentáveis. E aí estabelecer dinâmicas voltadas, por exemplo, a fortalecer a cadeia da bioeconomia, fortalecer a indústria do turismo, que é muito pouco aproveitada em toda a região, e precisamos manejar bem e explorar bem os recursos que nós temos. Manejo sustentável do pirarucu, coleta de castanha e açaí, extração de bioativos para a indústria de cosméticos são exemplos. Eles ainda precisam ganhar escala na produção, desde que não envolvam impactos negativos. Os especialistas lembram que é preciso unir a sabedoria das comunidades locais ao conhecimento científico e que os territórios onde elas vivem precisam estar protegidos. Mesmo que a gente os resultados mais amplos eles custem um pouco mais a chegar, que nós já possamos poder comemorar já nos próximos meses e anos boas conquistas, ao menos para começar esse processo de reversão de um cenário negativo. Uma informação importante. Foi prorrogada a campanha Sem Sarna para se coçar. O projeto Sou Amigo do Lobo, do Instituto Procarnívoros, precisa de ajuda para cuidar da saúde dos lobos-guarás que vivem no interior paulista, na região nordeste do estado, cortada pelo Rio Pardo. Os animais silvestres sofrem com uma alta infestação por sarna. E o projeto depende de dinheiro para manter o monitoramento e o tratamento desses canídeos ameaçados de extinção. Quem quiser e puder doar, é só acessar o site da campanha na plataforma Quicante. Anote o endereço eletrônico: quicante.com.br/L/lobos sem sarna. Eu vou repetir: quicante.com.br/L/lobos sem sarna. A seguir, aqui no Repórter Eco. Uma iniciativa para transformar cacau silvestre que cresce à sombra das árvores da Amazônia em chocolates finos. Formada em gastronomia, Luísa Bran descobriu um mundo novo ao buscar cacau nativo da Amazônia para produzir chocolates. Na beira dos rios da Amazônia, à sombra das árvores, ainda brota o cacau nativo. Esta preciosidade das florestas conservadas resistiu ao tempo e à interferência humana. É este tipo de cacau, e não o cultivado em plantações,
que Luísa Abram usa para preparar chocolates. Ao cursar gastronomia, ela percebeu que queria trabalhar com confeitaria, não a italiana ou a francesa, uma de alma brasileira. Com o pai, viajou para o norte do país em busca da matéria-prima especial. O cacau selvagem, ele se apresenta em diversos sabores e esses sabores dependem da origem. É como a uva. Cada uva tem a sua origem e o cacau também. Ele é uma planta de várzea, ou seja, ele está presente próximos aos rios e a Amazônia tem muito rio. Então você pode só imaginar quantos sabores a gente pode ter ali escondido que a gente ainda não sabe. Para produzir chocolate com cacau nativo, a parceria com as comunidades ribeirinhas no Acre e no Pará é fundamental. O duro trabalho de coleta dos frutos está nas fotografias de Tiago de Gaspari, que ilustram o livro Inspira Cacau. Para registrar as imagens, ele viajou de Belém do Pará para os municípios de Mocajuba e Barcarena, ao sul da capital, pelo rio Tocantins. Foi feita uma caminhada na época da colheita e os frutos que estão prontos, que são maduros, uma parte é colhida, levada para uma área para fazer a retirada das amêndoas. Então é um processo que envolve muitas pessoas num trabalho manual. Essas caminhadas podem exigir muito, né? Porque além de caminhar tem que carregar o cesto com o cacau. É basicamente um cesto, um facão e a mão de obra. O cacau não é a única atividade que os ribeirinhos têm. Eles também trabalham geralmente com açaí. Mas cada vez mais estão se interessando pelo cacau justamente pelo valor agregado, especialmente esse cacau que é destinado a uma chocolateria mais fina. O Pará ele tem tradição no cacau desde a família real, quando estava aqui no Brasil. Então, eu lido com duas realidades bem diferentes. A realidade da Amazônia, que a gente chama da Alta Amazônia, e da Baixa Amazônia. A Baixa Amazônia, ela já tem tradição com isso. Então, quando a gente entra numa nova comunidade e numa nova origem, é muito mais fácil de dar as instruções para o pessoal. O cacau que a gente trabalha, ele é um cacau que ele é beneficiado, ou seja, ele sofre a fermentação e a secagem para fazer com que os sabores do chocolate, no final, eles se desenvolvam como sabores florais, sabores terrosos, sabores de frutas, cítricos, enfim, né, maltados. Tem inúmeras facetas para um bom chocolate. Quando a gente fala da importância da bioeconomia, que é preciso manter a Amazônia em pé, ao invés de colocar a floresta no chão, aqui a gente tem um bom exemplo. O cacau selvagem, que guarda o cheiro dos rios da Amazônia, é transformado em chocolate e ele é vendido não só aqui no Brasil, mas no exterior também. Vocês têm uma preocupação que diz respeito ao comércio justo, como a gente chama, de boa remuneração dos produtores de cacau, que no caso são os coletores, né? A gente está costuma pagar de 4 a 5 vezes a mais o preço da commodity estabelecida em Londres para esses produtores, porque a gente sabe que, primeiro, o cacau selvagem, ele não é fácil, não é que nem uma fazenda que, sabe, todas as árvores são podadas, todo mundo mesmo numa mesma altura, os caminhos ali, você não precisa se embrenhar na floresta. Luísa conta que quando começou a trabalhar com chocolate, achava que o prazer ligado à experiência com os sabores seria o maior que poderia experimentar. Mas conviver com as comunidades, aprender com elas e ensinar o que sabe se tornou a maior alegria, o sentido maior do que realiza. Hoje em dia eu não trabalho só com a gastronomia em si. Eu trabalho com o meio ambiente, eu trabalho com as pessoas que estão naquele ambiente. A parte que eu mais me interesso no processo inteiro, com certeza, é a parte que está na floresta. O trabalho de vocês é um trabalho que ajuda a manter a floresta de pé? Com certeza. Primeiro porque dá uma opção para os ribeirinhos, para eles saírem do gado ou saírem de uma cultura animal. Então, quando a gente dá uma possibilidade deles trabalharem com
alguma coisa da terra mesmo, é isso que eles querem. Os ribeirinhos, os povos que vivem na Amazônia, eles preservam a Amazônia. São eles, na verdade, os maiores embaixadores da nossa floresta. Então, dar essa opção para eles é muito relevante na vida, não só daquele ribeirinho, mas na vida do mundo inteiro, da população mundial. E esse foi o Repórter Eco de hoje. No próximo programa, você acompanha ações, projetos e pesquisas por um mundo melhor. Até lá!